Olá, irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quem vos fala novamente é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, do curso Panorama do Velho Testamento, da Igreja do Avivamento Bíblico no Tucuruvi. E hoje vamos dar sequência então ao nosso curso. Esta é a aula número 20, o áudio 1. Hoje nós vamos começar a falar sobre o primeiro livro dos reis, né? Que é o livro que vem na sequência do livro de 2 Samuel. Então nós temos 1º e 2 Samuel, depois temos 1º e 2 Reis. Hoje vamos começar falando do primeiro livro de Reis. Eu quero começar citando aqui o autor Meyer Pearman, quando ele fala sobre o tema, né, do livro de 1º Reis. Então ele diz para nós o seguinte, que nos primeiros livros, né, de Samuel, em 1º e 2 Samuel, relata-se que a nação judaica exigiu um rei. Então nós já vimos isso, né? Em 1º e 2 Samuel, há o relato da nação de Israel pedindo um rei, né? E embora contrária à perfeita vontade de Deus, Deus concede ao povo essa petição. Agora, neste livro de 1º Reis, nós vamos aprender a história de Israel, então, agora, debaixo do governo desses reis que o povo pediu, né? E a gente vai perceber que, apesar de governarem reis de caráter reto, né, apesar de termos alguns reis que tinham um caráter reto, a história da maior parte desses reis é de governos maus e de governos iníquos, tá? Quanto ao autor, né? Quanto ao autor do livro de 1º Reis, não se sabe ao certo, tá? Acredita-se, há uma corrente aí de estudiosos que acreditam que o profeta Jeremias, né, que vai viver alguns anos à frente, o profeta Jeremias tenha compilado, tenha reunido, né, os registros que foram escritos pelos profetas Natã, pelos profetas Natã e Gade, entre outros profetas. Então, Jeremias teria então reunido esses registros e organizado esse livro. E a esfera de ação do livro de 1º Reis, ele vai desde a morte do rei Davi, né, até o reinado de Jorão, tá? Então, o livro começa já relatando a morte do rei Davi. Esse livro cobre um período de aproximadamente 118 anos da história de Israel. Certo, meus queridos? Ok. Então eu vou agora mudar aqui de material. Vou pegar aqui o livro que a gente está seguindo, que é o Comentário Bíblico Wiersbe, né? Escrito pelo Warren W. Wiersbe. A gente tem falado bastante desse autor aqui. Então, agora, nesse livro de 1º Reis, nós iniciamos o estudo da vida e do reinado de Salomão. Então, lembre-se que até o livro de 2 Samuel a gente falou, não é, bastante sobre o reinado de Davi. Agora nós vamos falar sobre o reinado de Salomão, que foi filho de Davi e também sucessor de Davi no trono de Israel, né? Davi realizou as conquistas que capacitaram Salomão a viver e a reinar em paz e magnífica prosperidade, né? Então é interessante a gente ter esse entendimento também, né? Porque Salomão, ele teve um reino de muita paz, né? Foi o período de maior paz que a monarquia de Israel viveu, né? Não só de muita paz, mas também de muita prosperidade. E isso só foi possível por causa das realizações e por causa das conquistas, né, que Davi deixou aí para o seu filho Salomão como base, como alicerce para que Salomão viesse a reinar. No capítulo 1 de 1º Reis, irmãos, nós temos inicialmente uma situação que é a seguinte. Davi, ele já está doente, ele já está no final da vida, né? Está prestes a morrer. E aí um dos filhos de Davi,
chamado Adonias, ele faz o quê? Ele se proclama rei, né? Ele se proclama por conta própria, ele se proclama rei de Israel. Ele anunciou, né? Eu reinarei, embora ele soubesse que Salomão é quem havia sido indicado para suceder Davi, né? Mesmo sabendo, né, Adonias, mesmo sabendo que Salomão é quem havia sido indicado pelo rei Davi para sucedê-lo, o Adonias ele se autoproclama rei, né? Tentando ali então, vamos dizer assim, dar um golpe, né? E assumir o trono de Israel. Então, a Betseba, que era mãe de Salomão e esposa de Davi, né? A viúva de Urias, então ela foi informada dessa situação de que Adonias se proclamou rei, né? E ela levou, né, ao rei Davi essa situação que estava acontecendo, e Davi ele deixou muito claro que ele queria que Salomão assumisse o trono de fato, né? Até para se resolver essa situação que se instaurou ali no reino. Então, mesmo ainda vivo, mas já nos últimos momentos da sua vida, Davi ele deixa claro que ele queria que Salomão assumisse o trono já de imediato. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã e a própria Batseba, esposa de Davi, né, uma das esposas de Davi e mãe de Salomão, esses três personagens não perderam tempo, né, em colocar Salomão sobre a mula real e proclamá-lo o novo rei de Israel. Então, assim, Salomão é proclamado o novo rei de Israel, ok? E aí então resolve-se esse impasse, né, que se instaurou com o fato de Adonias ter se proclamado rei. Bom, o capítulo 2, queridos, do primeiro livro de Reis, então ele vai trazer nos primeiros 11 versículos, ele vai trazer os últimos conselhos de Davi, né? Davi, como eu falei, já está partindo, então ele vai trazer os últimos conselhos dele para o seu filho Salomão, que vai reinar em seu lugar. Então, Davi ele queria que o filho, né, que Salomão, seguisse no caminho do Senhor. Então Davi admoesta Salomão para que Salomão estudasse a lei, né, a lei do Senhor, a lei lá do Antigo Testamento, o Pentateuco, a lei que Moisés havia deixado para o povo. Então, Davi ele faz essa admoestação a Salomão para que ele estude a lei, para que ele obedeça a lei, né? Essa é a principal admoestação de Davi para o rei Salomão, que estava iniciando o seu reinado, né? E Davi também lembrou Salomão, né, dos inimigos que certamente iriam se opor a Salomão, mas também o lembrou dos amigos, né, que o auxiliariam. E aí no capítulo 2 ainda de 1 Reis, nós temos, eu vou aqui passar por alto, são muitos detalhes, gente, eu vou apenas citar aqui, né? Nós temos ainda no capítulo 2, nós temos o julgamento de Adonias, que tentou, vamos dizer assim, usurpar o trono ali de Salomão, né? Nós temos também o julgamento de Abiatar, que foi um sacerdote, e do próprio Joabe, que foi o comandante dos exércitos de Davi, e nós temos também o julgamento de Simei, que foi um homem que se opôs a Davi quando Davi teve de fugir de Jerusalém, quando o seu filho Absalão tentou tomar ali o lugar, né, do pai, o lugar de Davi, né? Isso é o que nós temos no capítulo 2. No capítulo 3 de 1 Reis, nós vamos ter aquele capítulo também famoso em que Salomão ele recebe de Deus, né, sabedoria, né? Então lembre-se que Salomão, no início da sua carreira, isso aqui é muito importante a gente atentar para isso aqui, gente, que no início da sua carreira,
Salomão, ele sentia amor sincero pelo Senhor, né? E ele queria colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, né? Infelizmente, eu já vou me adiantar aqui, infelizmente a gente percebe que no decorrer da vida de Salomão, isso vai mudando, né? Eu acho que essa é uma das principais lições que a gente vai ter aqui nessa primeira parte desse primeiro livro de Reis. Uma das primeiras lições que a gente vai ter aqui é justamente essa mudança que vai acontecendo na vida de Salomão em relação à sua devoção, em relação à sua espiritualidade, em relação à sua entrega a Deus. E essa é uma grande advertência para nós, né? Porque o fato de você tá firme hoje, o fato do seu coração estar sincero diante de Deus hoje, o fato de você ter um desejo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida hoje, não quer dizer que necessariamente vai ser assim daqui a 10, 20 ou 30 anos, né? Isso se a gente não vigiar, se a gente não perseverar em seguir ao Senhor, né? Então a gente percebe que Salomão ele começou muito bem, mas ele foi com o tempo se afastando da vontade de Deus para a vida dele. Então essa é uma grande exortação que esse livro traz para nós, né? Para nós ficarmos muito atentos, para a gente não permitir que aconteça conosco o que aconteceu com Salomão, que foi aos poucos se esfriando espiritualmente, foi aos poucos se desviando do propósito, da vontade de Deus para a vida dele, né? Então aqui no começo, né? No início da sua carreira, como eu falei, ele sentia amor sincero por Deus. Ele queria pôr Deus em primeiro lugar na sua vida. Portanto, ele pede a Deus sabedoria, né? E Deus respondeu à oração de Salomão, né? E não só Deus deu muita sabedoria para Salomão, como Deus também lhe deu muitas outras bênçãos, né? Deus lhe deu muitas outras bênçãos, deu prosperidade, deu paz, né, para o reino, deu vitória sobre os adversários, enfim, tá? Então, queridos, Salomão ele foi um homem muito sábio, né? Salomão escreveu alguns dos livros da Bíblia, a gente vai chegar lá nesses livros ainda no nosso estudo aqui do Velho Testamento, mas foi Salomão quem escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, né, o livro de Cantares de Salomão, né? Então, foi um homem muito sábio de fato, né? E é nesse capítulo 3 que a gente tem aquele relato famoso, né, a respeito daquelas duas mães que disputavam um mesmo filho, né? E que Salomão, então, ali, ele manda que a criança fosse cortada ao meio. É claro que isso não chegou a acontecer, foi apenas uma estratégia de Salomão para ver qual das duas mães era, de fato, a verdadeira mãe, né? E então é nesse capítulo 3 de 1 Reis que nós temos essa famosa passagem, tá? Bom, o capítulo 4, queridos, ele vai falar, né, que Salomão ele desfruta das riquezas, de muitas riquezas, né? E aqui então, o texto que a gente está seguindo diz o seguinte: parece que a prosperidade material da nação não se equiparava à prosperidade espiritual, né? Pois em poucos anos o reino dividiu-se e o esplendor de Salomão, né, esvaiu-se, né, murchou, vamos dizer assim. Então, foi esse período em que Salomão reinou, que foi alicerçado, né, pelo reinado de Davi. Esse período que Salomão reinou foi um período de muita prosperidade, foi o período de maior prosperidade da nação de Israel, da monarquia em Israel, né? Mas essa prosperidade material não se equiparava à prosperidade espiritual, né? Ou seja, se a prosperidade espiritual estivesse crescendo tanto quanto a prosperidade material, tudo bem, né? Vamos dizer assim. Mas não era o que acontecia. O reino estava crescendo em prosperidade material, mas a prosperidade espiritual estava abaixo, não estava no mesmo nível, não se equiparava, né, à prosperidade material. E isso levou a situação de que, alguns anos à frente, depois da morte de Salomão,
o reino de Israel terminou se dividindo em dois, a gente vai falar disso mais à frente, né? E todo aquele esplendor que havia durante o período do reinado de Salomão foi murchando, foi se esvaindo, né? Foi acabando, tá certo? Então, queridos, é isso. Eu vou terminar o primeiro áudio aqui, na sequência eu volto com o próximo áudio. Muito bem, irmãos. Então, aula 20, áudio 2, né? Vamos seguir aqui. O texto que a gente está seguindo também diz o seguinte, né? Que nos dias ali que Salomão reinou em Israel, as pessoas comiam, bebiam e se alegravam. Na verdade, essa expressão está no próprio texto bíblico, lá no capítulo 4, no versículo 20, né, de 1 Reis, diz isso aqui, que as pessoas comiam, bebiam e se alegravam, né? Esse foi a ênfase, vamos dizer assim, essa foi a ênfase do reinado de Salomão, né? Mas não há menção ao interesse das pessoas pela lei do Senhor, né? O texto não traz isso, não fala, diz que eles comiam, bebiam, se alegravam, se divertiam, né? Mas o texto bíblico não diz ou não faz menção ao interesse das pessoas pela lei do Senhor. Então, o autor que a gente está seguindo aqui, ele até faz um comentário interessante. Ele diz assim, que uma pessoa pode desfrutar de prosperidade material e ainda ser espiritual, né? Como era o caso de Abraão. Então, note, uma pessoa pode desfrutar de prosperidade material, né? A prosperidade material não quer dizer que a pessoa não possa ser espiritual. A pessoa pode ter prosperidade material e ainda assim ser uma pessoa espiritual, como era o caso de Abraão, que era muito próspero materialmente e também era próspero espiritualmente. Mas, diz aqui o autor, a maioria das pessoas não consegue lidar com muita riqueza, né? A maioria das pessoas tem dificuldade em conciliar riqueza, prosperidade material com, né, espiritualidade, com prosperidade espiritual. Seguindo aqui, o texto diz: eram dias de paz e de prosperidade. No entanto, semeavam-se as sementes do pecado e da apostasia, né? E o próprio Salomão, né, dava passos nesse sentido, porque o texto aqui continua dizendo que em direta desobediência à lei, Salomão trouxe cavalos do Egito. Ele também tinha muitas esposas. No fim, esses pecados trouxeram ruína para o reino. É interessante porque quando você vai lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 17, depois se você quiser conferir lá, nos versículos 16 e 17, então Deuteronômio 17, 16 e 17, esse texto de Deuteronômio diz, né? Veja, esse texto foi escrito lá por Moisés, né? Lá antes do povo ainda entrar na Terra Prometida, portanto, você pode colocar aí mais ou menos uns 500 anos antes de Salomão nascer, né? Já havia lá em Deuteronômio um texto dizendo que um dia os israelitas teriam os seus reis, né? E esse texto de Deuteronômio, ele orienta como os reis deveriam proceder. E diz exatamente isso, que eles não deveriam multiplicar cavalos e nem mulheres, né? E foi exatamente o que Salomão não fez, né? Ou seja, Salomão fez exatamente o inverso do que a orientação de Deuteronômio dizia em relação aos futuros reis de Israel, né? O texto de Deuteronômio dizia que eles não deveriam multiplicar cavalos e nem mulheres, né? E Salomão fez exatamente o oposto, ele multiplicou cavalos e mulheres e esposas, né? E é isso que o texto aqui, que o autor aqui diz pra gente, que no fim, esses pecados é que terminaram trazendo a ruína para o reino de Israel. Ok? Bom, vamos seguir à frente aqui. Dos capítulos 5 ao 8,
nós vemos aqui que esses capítulos, eles registram o cumprimento da promessa de Deus de que Salomão construiria um templo para a glória do Senhor, né? Então, lembre-se que o desejo de Davi, né, a construção do templo era um desejo do rei Davi, mas Deus não o autorizou a construir. Deus permitiu que Davi preparasse todas as coisas, fizesse a planta do templo, deixasse já o material já preparado, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Deus disse a Davi que era o filho dele, no caso Salomão, quem haveria de construir o templo de Israel. Então, nos capítulos 5 a 8, nós temos esse processo da construção do templo, da dedicação do templo, né? E o texto aqui nos diz que essa construção foi um empreendimento gigantesco, né, gente? Porque o templo que foi construído por Salomão, lá em Israel, nessa época, lá em Jerusalém, o templo ele era magnífico, né? Ele foi uma das maravilhas do mundo antigo. Então, foi um empreendimento gigantesco, e especialmente para um rei tão jovem, né? Porque Salomão era um rei jovem quando ele começa a reinar, ele era bem jovem, e já se lançou nesse grande empreendimento, né? Que era a construção do templo. O capítulo 5 de 1 Reis, ele vai falar da preparação, né? Então, diz aqui, o texto que a gente está seguindo, que Davi, ele iniciou todo o projeto, né? Como eu já falei há pouco. Então, Deus aprovou o projeto, mas Deus deixou claro que Salomão é quem executaria esse projeto, e não Davi, né? Existe um rei que era amigo, vamos dizer assim, de Salomão, cujo nome era Irão, né? Ele era rei de um reino chamado Tiro, né? Então, Irão, rei gentio, né, de Tiro, ele concordou em fornecer a madeira, né, e também homens habilidosos para fazerem o trabalho, para ajudarem no trabalho da construção do templo, né? Em troca, Salomão dava a Irão muito trigo, né, e muito azeite, tá? O texto também vai dizer para a gente que 150 mil cananeus faziam o trabalho escravo. Também houve um trabalho escravo na construção, né, desse grande monumento aí. Então, 150 mil cananeus, ou seja, pessoas ali da região de Canaã, que não eram israelitas, né, fizeram um trabalho escravo pesado. E outros 30 mil israelitas, né, do próprio povo de Israel, faziam outros trabalhos, né? Só que os israelitas, eles faziam o trabalho de construção em períodos alternados, né? E os materiais que foram utilizados na construção do templo eram os melhores, né? Eram grandes pedras, né, e caras, e metais preciosos, enfim, os melhores materiais. Aí no capítulo 6 e no capítulo 7 de 1 Reis, nós vamos ter então o relato da construção do templo propriamente dita, né? A área do templo incluía não só o templo, mas edificações adicionais, né, ao próprio templo. Então, primeiro, o rei Salomão, ele construiu o templo, o que levou 7 anos. Então, levou 7 anos para que o templo fosse construído. Mas depois, ele construiu também a casa do rei, né? E um palácio, no caso, e outras estruturas, né? E os átrios que compunham o recinto do templo, né? Então, veja, o projeto total levou 20 anos. Então, vamos dizer assim, os 20 primeiros anos do reinado de Salomão reinou durante 40 anos, né, como rei de Israel. Então, os 20 primeiros anos foram só para a construção do templo, do palácio e de outras estruturas e dos átrios, né, externos que compunham toda essa estrutura, todo o recinto do templo, né?
o templo ele foi feito com pedra cortada, né? Então ele foi feito com pedras, essas pedras elas já eram cortadas nas pedreiras e levadas para serem, vamos dizer assim, encaixadas, né? Então o templo foi feito com pedra cortada, revestida com madeira, né? E esta madeira revestida com ouro, né? E ele foi também enfeitado com pedras preciosas. Então era uma construção magnífica, vamos dizer assim, caríssima, né? Muito com muito ouro, com pedras preciosas. Era algo realmente muito suntuoso, né? O texto aqui ainda diz que o templo ele era maior e mais elaborado que o tabernáculo, né? Então lembre-se que o templo ele veio, por assim dizer, a substituir o tabernáculo. Lembra do tabernáculo que foi erigido no deserto, logo depois que o povo saiu lá do Egito? Então Deus mandou que o povo, né, por intermédio de Moisés, Deus mandou que o povo construísse um tabernáculo, que era uma tenda, né? O templo, obviamente, ele era muito maior e muito mais elaborado que o tabernáculo, né? O templo não era uma tenda temporária, coberta com peles, como era o caso do tabernáculo. Pelo contrário, o templo era uma construção magnífica de pedra, né, que não podia ser removida. A gente sabe que o tabernáculo ele era removido de um lugar para o outro, ele era transportado de um lugar para o outro. O templo já não era esse o caso do templo. Era uma construção de pedra, né, de alvenaria, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, que não podia ser movida, né? No templo havia janelas e piso, né? Havia 2 querubins no local Santo dos Santos, né? Em vez de um pátio exterior, né, como no caso da tenda, como no caso do tabernáculo, que havia um pátio exterior, vamos dizer assim, poeirento, né? O templo, em vez de um pátio exterior poeirento, o templo tinha um bonito pórtico, né, com 2 grandes pilares, tinha um mar de fundição, tinha 10 pias de bronze, 10 candeeiros, em vez de apenas um candelabro, como no caso do tabernáculo. Havia 10 mesas para o pão da proposição. Então era uma estrutura muito maior, né? E muito mais magnífica, vamos dizer assim, do que o tabernáculo, né? O nosso autor aqui que a gente está seguindo, ele coloca aqui algumas coisas interessantes. Ele diz que algumas pessoas veem o tabernáculo, veja só, o tabernáculo como uma imagem da humildade de Cristo na terra e o templo como um tipo de seu ministério em glória atual. Então, por quê? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, primeiro ela começou a habitar, vamos dizer assim, no tabernáculo, numa tenda, né, que foi construída no deserto. Depois, Salomão constrói o templo, que é uma construção magnífica, e a Arca da Aliança passa a ficar dentro desse templo, né? A Arca da Aliança, que representa a presença e a glória de Deus, passa a habitar nesse templo suntuoso, glorioso. Então, é feita aqui uma aplicação dizendo que algumas pessoas, né, elas veem o tabernáculo como uma imagem da humildade de Cristo na terra, né? Como Cristo em sua humilhação, vamos dizer assim, na terra. E o templo, um tipo ou uma tipificação do ministério de Cristo atual em glória, né? Vamos dizer assim. E também uma outra tipologia aqui, também o tabernáculo, ele tipifica a nossa vida peregrina atual, né? O tabernáculo, a tenda que foi construído no deserto, tipifica a nossa vida atual peregrina nessa terra, né? Ao mesmo tempo que o templo, uma construção permanente, representa o nosso glorioso reinado com Cristo quando ele retornar. Então são aplicações aqui que são feitas, né, pelos estudiosos do assunto aqui, tá? Gente, o capítulo 8 de 1 Reis, ele vai falar então sobre a consagração do templo, né? A consagração do templo. Então, quando trouxeram a Arca da Aliança para o templo,
Deus encheu o templo, então, com a sua glória, né? E aí, Salomão, ele faz um discurso para o povo, né? Nesse momento de consagração do templo, Salomão ele faz um discurso para o povo e ele lembra o povo da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, né? E depois, Salomão ele vai fazer então uma oração, né? Que é memorável, que está registrada lá no capítulo 8 de 1 Reis, uma oração de consagração do templo ao Senhor, ok? Gente, na sequência eu continuo, até já. Muito bem, aula 20, áudio 3, eu estava dizendo, né, que naquele momento de consagração do templo, aqui está descrito ali no capítulo 8 de 1 Reis, Salomão ele fez uma oração de consagração ao Senhor, né, uma oração de consagração do templo, e o texto que a gente está seguindo então diz o seguinte, que o pensamento-chave da oração é que Deus ouviria os clamores do povo, né? E seria misericordioso para com o seu povo, apesar dos pecados do povo, apesar da iniquidade, apesar muitas vezes até do afastamento do povo de Deus, né? Do seu Senhor. E Salomão, então, ali em sua oração, ele deixa claro que a condição do coração de Israel, né, seria mais importante do que a existência do próprio templo, né? Não haveria sentido o templo existir em toda a sua magnificência ali, não haveria sentido o templo existir se o coração do povo não estivesse voltado para Deus, né? Se a condição do coração do povo estivesse longe de Deus. Então, Salomão ele sabia que o pecado trazia o juízo de Deus, mas ele também sabia que o arrependimento trazia o perdão e a bênção de Deus, né? Então, era mais importante consagrar as pessoas do que o prédio propriamente dito, né? Bom, então essa vamos dizer assim, essa é a essência da oração de Salomão, o pensamento-chave da oração dele. Depois é importante que você leia lá no capítulo 8 de 1 Reis. Depois da oração, Salomão também ele abençoou o povo, né? E ele exortou o povo a ter um coração perfeito para com o Senhor. Olha, gente, que coisa, né? Interessante, porque depois a gente percebe que o próprio Salomão, que exorta o povo a ter um coração perfeito, a ter um coração íntegro para com o Senhor, o próprio Salomão que faz essa oração, com o tempo ele vai perdendo essa integridade de coração, né, para com o Senhor, né? Então, a preocupação do rei aqui era no sentido de que as outras nações que estavam em redor de Israel conhecessem a verdade do Senhor, né? Mas, infelizmente, Israel não cumpriu essa missão, a sua missão de levar a verdade de Deus aos povos gentios que estavam ao seu redor, né? Infelizmente, Israel basicamente sempre falhou, né? Ou quase sempre falhou nessa missão de ser luz, né, ao redor, né, de ser luz para os povos que estavam ao seu redor, né? E nós, como igreja, não podemos falhar nessa missão, porque essa também é a nossa missão. Nós temos a missão de ser sal da terra e luz do mundo, né? Não podemos falhar nessa missão. Bom, gente, olha, para vocês terem uma noção, a consagração do templo também foi um momento tão importante na história do povo de Israel, que essa celebração durou 2 semanas, tá? Foram 2 semanas de celebração. E aí, o Wiersbe aqui, o autor que a gente está seguindo, ele faz um comentário também bem pertinente, bem relevante, né? Pois ele diz assim, que no início, Deus habitava no tabernáculo, né? O tabernáculo, a tenda que foi feita ali no deserto. E depois, Deus, por assim dizer, vamos dizer assim, né? Deus passou a habitar no templo de Salomão, né? Então, é claro que, como eu já disse em uma aula anterior, né? Nem os céus e nem os céus dos céus podem conter a presença e a glória, né, de Deus. Podem conter a Deus, porque Deus é onipresente, vamos dizer assim, né? Esse é um dos atributos de Deus, a onipresença. Então, mas assim,
por assim dizer, como eu sempre uso essa expressão, Deus no início habitava no tabernáculo. Depois ele passa a habitar no templo de Salomão. E depois a glória do Senhor veio à terra na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje todo cristão verdadeiro é templo de Deus. Então veja, na nova aliança, né, Deus, por assim dizer, não habita nem no tabernáculo, nem no templo. Na nova aliança, Deus habita no cristão, naquele que nasceu de novo. Ou seja, hoje nós, como diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, hoje nós, aqueles que nascemos de novo, hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, o templo do Espírito Santo hoje não é feito de alvenaria, de pedra ou de tenda. O templo do Espírito Santo hoje somos cada um de nós que nascemos de novo, que pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Vamos agora dar sequência aqui então. Vou falar um pouquinho agora sobre os capítulos 9 a 11 de 1 Reis, tá? Esses capítulos, eles vão relatar então a vida do rei Salomão após a conclusão, né, da construção do templo, após a conclusão do grande programa de construção. E esses capítulos de 9 a 11, então, eles vão mostrar como esse rei sábio e piedoso gradualmente entrou em declínio espiritual, né? É isso que esses capítulos vão mostrar. Então, no capítulo 9, do versículo 1 ao 9, nós temos aqui o autor que a gente está seguindo, ele faz o seguinte comentário desse texto, de 1 Reis 9, do 1 ao 9. Ele diz assim: após a conclusão de seus grandes projetos, Salomão recebe outra mensagem do Senhor, né? Dessa vez, uma admoestação para que Salomão obedeça a palavra do Senhor, né? Então, aí o autor aqui ele faz um comentário muito, muito mesmo relevante. Ele diz assim: com frequência enfrentamos nossas maiores tentações após um período de ministério bem-sucedido, né? Então, Salomão ele estava vivendo um momento assim de êxtase, né? de muita grandiosidade, porque ele estava fazendo um bom governo, ele estava tendo sucesso como rei. Ele construiu o templo, ele construiu palácios, ele construiu prédios anexos ao templo. Ele estava, vamos dizer assim, como se diz dos políticos modernos, ele estava com a popularidade muito em alta. Então Deus manda uma mensagem para ele, uma admoestação, para que ele não se desviasse do Senhor, para que ele obedecesse ao Senhor. Por quê? Porque com frequência as maiores tentações que nós enfrentamos, elas vêm após um período de ministério bem-sucedido, né? Ou um período de conquistas. Então a gente tem que estar muito atento quando tudo está dando certo na nossa vida, quando nós estamos tendo muitas conquistas, seja no ministério, seja no trabalho, seja em outras áreas, porque as maiores tentações elas surgem justamente depois desses períodos em que nós somos bem-sucedidos naquilo que nós estamos fazendo. Então, querido irmão, vigie, né? Essa palavra serve para mim e serve para você. Vamos vigiar, né? Bom, o texto aqui continua dizendo que o trono de Salomão seria afirmado e Deus poderia abençoar Israel se, tem um se aqui, uma condição, né? Se ele obedecesse a palavra do Senhor. Olha, o trono de Salomão seria afirmado e Deus poderia abençoar ainda muito mais Israel se eles, né, o rei e o povo, obedecessem a palavra do Senhor. Contudo, se Salomão e os seus filhos desobedecessem, diz o texto aqui, Deus retiraria suas bênçãos e eliminaria o povo da terra que lhe dera, né? E a gente sabe que infelizmente foi isso que aconteceu à frente. O povo desobedeceu, né? Muitas das bênçãos do Senhor foram retiradas e o povo, muitos anos à frente ainda, né? Mas o povo foi levado cativo para a Babilônia, né? Então o povo foi eliminado da terra que o Senhor lhes dera, pelo menos por um período de tempo. E infelizmente, né,
o rei Salomão, ele não prestou atenção à admoestação e gradualmente Salomão começou a afastar-se do Senhor, né? Então, o texto aqui que a gente no qual a gente está se baseando, ele vai falar então, falar do capítulo 9, né, a segunda parte do capítulo 9 e o capítulo 10, né, ele vai mostrar para a gente algumas alianças perigosas, né, que Salomão foi fazendo, né, gente. Isso aqui é uma admoestação para nós, né, a gente tem que tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos, né, muito cuidado com as alianças, né, que nós vamos estabelecendo. Então, por exemplo, o autor aqui ele fala, né, da aliança de Salomão com o próprio rei de Tiro, com o rei Irão, né? Aqui o texto diz assim que a lei, né, a lei de Moisés proibia, em qualquer circunstância, a lei proibia alianças com nações pagãs, né? E infelizmente Salomão não deu atenção a isso, e essas alianças que Salomão foi fazendo apenas levaram Salomão a afundar-se ainda mais em problemas, né? E aí nós temos também aqui no capítulo 9, do versículo 15 ao 24, algumas outras observações interessantes, né? Um texto também bastante interessante, e o texto que a gente está seguindo aqui diz, né, que o casamento de Salomão com uma princesa egípcia, né, acontece, vamos dizer assim, melhor dizendo, o casamento de Salomão com uma princesa egípcia. Veja, o Egito, aquela mesma nação que havia escravizado o povo, né, séculos antes, Salomão ele está costurando, né, ele está costurando alianças políticas. Então ele se casa com uma princesa egípcia, para quê? Para ter paz com o Egito, para ter algum tipo de apoio, né, político do Egito, enfim. Então muitos dos casamentos de Salomão foram casamentos políticos, né? Então veja, o autor aqui que a gente está seguindo, ele até diz que ao casar com uma mulher pagã, Salomão ele dava um mau exemplo para a nação, né? E ele terminava envolvendo desnecessariamente o povo em assuntos pagãos, né? Enfim, e o texto ainda vai dizer para a gente, né, o capítulo 9, do versículo 25 até o capítulo 10, 13, vai falar também daquela visita, né, que Salomão recebeu, uma visita famosa, que é a visita da rainha de Sabá, né? O texto fala sobre isso também. Então, essa visita da rainha de Sabá foi mais que uma visita pessoal, né? Não foi apenas uma visita pessoal. Essa visita da rainha de Sabá envolveu acordos comerciais, né? E outros tipos de alianças, né? Então, Salomão e essa rainha trocaram presentes caros, né? E essa rainha voltou para a casa dela completamente impressionada pela sabedoria e pela riqueza de Salomão, né? Eu me lembro até de ter assistido um filme sobre a vida de Salomão, em que a pessoa que produziu o filme especulou ali que Salomão teria tido até um caso amoroso também com essa rainha de Sabá. Isso não está na Bíblia, tá? Eu só estou aqui citando, que eu lembro que eu assisti o filme e o cineasta, o produtor desse filme, ele especula que Salomão teria tido até um caso amoroso, né, com essa rainha de Sabá, o que não é uma coisa impossível de ter acontecido, né? Nós não temos base bíblica para afirmar isso, mas não é uma coisa impossível de ter acontecido, porque Salomão teve muitas mulheres e, né, muitas concubinas, né? Entre esposas e concubinas eram 1000, né, diz o texto bíblico. Então, esse tipo de situação é que foi comprometendo, né, o reinado de Salomão, né? Mas enfim, essa rainha de Sabá, o texto bíblico diz que ela voltou para sua terra completamente impressionada, né, com a sabedoria de Salomão e com a riqueza de Salomão, né? Então o Wiersbe aqui ele diz o seguinte: gradualmente Salomão, quando as coisas materiais se tornaram mais importantes, né, ele entrou então em declínio na área espiritual. Veja, é como eu disse há pouco, né, gente? O problema não é que ele tinha muitas coisas materiais. O problema
foi quando essas coisas materiais se tornaram mais importantes para ele, passaram a tomar o primeiro lugar da vida dele. Porque as riquezas, a prosperidade material não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida de maneira nenhuma, né? Então, veja, ele diz aqui, gradualmente Salomão, quando as coisas materiais se tornaram mais importantes do que as coisas espirituais, então ele foi entrando em declínio, né, na área espiritual, certo, queridos? Então é isso. Eu vou parar aqui esse áudio, na sequência eu volto com o último áudio desta aula. Até já. Muito bem, irmãos, estão dando sequência aqui, aula 20, esse é o áudio 4, né? Então, seguindo aqui o texto que a gente está se baseando, o autor aqui ele diz que Salomão, ele não estava satisfeito, né, com as abundantes bênçãos que Deus lhe dera. E aí ele terminou mandando buscar, né, bem longe ali de Israel, mais coisas luxuosas para satisfazer o seu coração, né? Então, não satisfeito já com as abundantes e grandiosas bênçãos que Deus lhe conceder, ele ainda mandava buscar mais coisas luxuosas, né, para satisfazer o seu coração. Então, essas coisas que foram trazendo a ruína, né, para Salomão. Ele começou a colocar as coisas materiais à frente das coisas espirituais. Ele diz aqui, talvez Salomão pensasse que a construção do templo fora suficiente para a sua vida espiritual. E agora, então, ele podia se dar ao luxo, né, de se apegar, então, e de colocar em primeiro lugar na sua vida as coisas materiais, né? Talvez ele pensasse que a construção do templo tinha sido suficiente para a sua vida espiritual. E aqui é uma exortação para nós, né, queridos? Não é porque a gente faz uma coisa ou outra na obra de Deus, ou contribui, enfim, que nós estamos isentos de uma vida de santidade, de consagração, de vigilância, né? Nós temos que manter a vigilância até o final, né? Então, o autor aqui, ele diz pra gente assim, agora entrando já no comentário do capítulo 11 de 1 Reis, ele diz que é inacreditável que o homem que escreveu Provérbios, capítulos 5 e 6, claro que ele escreveu outros, a maioria do livro de Provérbios foi escrito por Salomão, mas é que os capítulos 5 e 6, eles falam sobre o perigo da mulher adúltera, da mulher alheia, né? Então, o autor aqui, ele diz que é inacreditável que o homem que escreveu Provérbios 5 e 6 pudesse multiplicar o número de esposas e de concubinas provenientes de nações pagãs, né? Então ele mesmo termina, de certa maneira, não praticando os conselhos que ele mesmo trouxe ali no livro de Provérbios, né? E o coração de Salomão, então, diz aqui o texto, não era fiel a Deus. Deus queria integridade de coração. Deus queria um coração sincero, né? A inteireza do coração. Assim como ainda hoje, Deus quer integridade de coração de nós, né? Deus quer um coração inteiro. Deus quer um coração sincero, não um coração dividido. No entanto, Salomão, ele tinha um coração dividido. Enquanto tentava servir ao Senhor, ele amava o mundo. Então, não é possível, né? Porque a Bíblia diz, se você quer ser amigo de Deus, você se torna automaticamente inimigo do mundo. Mas se você quer ser amigo do mundo, você se torna automaticamente inimigo de Deus. Não tem como conciliar as duas coisas. E talvez Salomão tenha tentado fazer isso, né? Então o autor aqui diz assim, que tragédia, né? Que o homem que construiu o templo para o único Deus verdadeiro começasse a adorar em altares pagãos, porque Salomão, ele chegou a esse ponto, né? O fato dele ter muitas mulheres, diz o texto bíblico que essas mulheres foram pervertendo o coração de Salomão, né? Vamos dizer assim, ele foi se deixando perverter e essas mulheres o conduziram até a adorarem os deuses das nações delas, né, dos povos delas. Então Salomão terminou adorando a deuses pagãos, em altares pagãos. Ele chegou a esse ponto, aquele rei que no começo era piedoso, pediu sabedoria a Deus, tinha um coração íntegro, amava o Senhor, colocava Deus em primeiro lugar. Com o passar do tempo, isso foi se esfriando, foi se apagando, e ele chegou nessa condição aqui. Gente, isso é uma grande exortação para nós. Ninguém está isento,
né, de acontecer como aconteceu com Salomão. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia, vigie para que não caia, né? Vamos manter o nosso nível de devoção, de amor, né, de santidade, de consagração, Deus em primeiro lugar, sempre e em todo o tempo, né? Gente, nós vemos então, em função de tudo isso, que Salomão ele termina recebendo uma mensagem de advertência, está no capítulo 11 do versículo 1 ao 13, né? E aí diz aqui o texto, né, que a gente está seguindo: pensaríamos que essa advertência traria Salomão de volta ao bom senso, mas aparentemente isso não aconteceu, né? E então o povo de Israel ali, o reino, a monarquia de Israel, o reino de Israel, sofre uma invasão de um povo chamado os Edomitas, de uma invasão de Edom, né? Então agora a guerra perturba o reino de Salomão, que era um reino, lembra-se, um reino de paz, de descanso, agora está perturbado com guerra. Por quê? Porque o seu rei, né, e automaticamente, consequentemente, o seu povo começaram a se afastar do Senhor, né? E por fim, também acontece uma rivalidade de Salomão com um homem chamado Jeroboão, né? Então, o próprio Salomão colocou esse homem Jeroboão em posição melhor por causa da valentia e da capacidade do Jeroboão, né? No entanto, com o passar do tempo, Salomão foi entendendo Jeroboão como um rival. E o rei Salomão chegou ao ponto de tentar matar esse homem chamado Jeroboão, né? Esse homem, esse Jeroboão, ele seria rei, depois da morte de Salomão, ele seria rei das tribos do norte, enquanto o filho de Salomão seria rei das duas tribos do sul, né? Mas a questão que Jeroboão levantou, até inclusive depois da morte de Salomão, foi a questão dos pesados impostos, né, que Salomão colocou sobre o povo, né? Então o comentário que a gente está seguindo aqui diz que o rei ele deveria saber, né? Ele devia saber que o povo estava sobrecarregado por causa dos impostos pesados e do programa de trabalho forçado, né? Que Salomão impôs ao povo, né? Então a pauta do Jeroboão, né, se tornou essa questão, a questão dos pesados impostos. Então o texto continua dizendo aqui que Roboão, que foi filho de Salomão, né? Roboão, com a morte de Salomão, reinou no lugar do pai, né? E Roboão, a gente vai ver na próxima aula, Roboão ele reina sobre as duas tribos do sul, enquanto esse Jeroboão, que se tornou rival de Salomão, ele reina nas 10 tribos do norte, né? Então, esses anos posteriores à morte de Salomão, né, se Salomão tivesse permanecido verdadeiro com o Senhor, se ele tivesse permanecido com seu coração íntegro, seriam anos cheios de bênção e de vitória, e não de juízo e de derrota, né? Mas, infelizmente, foi o que aconteceu depois da morte de Salomão. Por causa até do afastamento de Salomão de Deus, o reino terminou se dividindo em dois, né? E então fica o reino do norte e o reino do sul, né? Ele termina aqui dizendo, o Wiersbe termina dizendo: Israel parecia gozar de grande glória e esplendor, né? Mas nem tudo ia tão bem. Era uma glória vazia que não poderia durar, né? Então a gente vai ver, depois na próxima aula, a gente vai ver esse assunto que fala da divisão ali do reino de Israel em dois reinos, por causa então do afastamento de Salomão do Senhor. Ok, meus queridos? Bom, eu tenho uns minutinhos ainda, eu gostaria de pedir a sua atenção para o seguinte, queridos. Eu quero te incentivar a visitar o blog, né, que eu administro, o blog Cristianismo Total, ou também você pode entrar no Google e digitar lá blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, que você vai encontrar. Visita lá o meu blog, tem muita coisa legal, tem muitos esboços de mensagens, de pregações. É uma ferramenta muito boa para pregadores, para dirigentes de congregações, né, para professores de escola bíblica,
bíblica, enfim. Visita o meu blog. Também peço que vocês, por gentileza, curtam a minha página no Facebook, né? Eu criei uma página, o nome da página é o meu próprio nome, Ronaldo Guedes Bezerra. Procura lá no Face a minha página e curta, e se possível divulgue para os seus contatos também, para que eles também possam curtir a minha página. Peço a sua ajuda aí, né, nesse sentido. Outra coisa, queridos, a gente tem também o canal no YouTube, né? O canal no YouTube, nesse meu canal eu tenho colocado os áudios dessas aulas de Panorama do Velho Testamento. Todas as aulas têm sido colocadas nesse canal no YouTube. Se você se inscrever, eu estou te incentivando a se inscrever lá no meu canal no YouTube, porque se você se inscrever, você já recebe a aula pelo YouTube até antes de eu enviá-la pelo WhatsApp, né? Geralmente um dia antes a aula já vai para o canal do YouTube, um dia antes de eu enviá-la pelo WhatsApp, tá? Então, se inscreva lá no meu canal no YouTube também. E, gente, gostaria também de falar rapidamente aqui sobre o livro, né, que Deus me permitiu escrever, o livro que se chama Abraão, uma jornada de fé. Gente, é um livro, eu sei que eu sou suspeito de falar, eu sempre brinco, né, falando que eu sou suspeito de falar, mas é um livro que ficou muito bom, é uma bênção, uma exposição da vida de Abraão, quase que versículo por versículo, com muitas aplicações práticas para os nossos dias, né? A gente trazendo a Bíblia para os dias de hoje, trazendo aplicações práticas. É um livro que tem 18 capítulos, são 18, é como se fossem 18 sermões expositivos que foram escritos. Então é uma grande ferramenta também para pregadores, para pessoas que, né, ensinam a palavra de Deus. O livro ficou muito bonito, a diagramação, a capa, né, o conteúdo é muito bom. Então eu gostaria de te incentivar a adquirir esse livro, né, até para você me ajudar também, né? Eu vou só contar um testemunho aqui. Essa semana eu recebi uma mensagem por WhatsApp de um irmão lá do Ceará, né? E ele não fazia o curso Panorama do Velho Testamento, mas ele achou o meu blog na internet e ele começou a me dizer que tem sido muito abençoado pelo uso do blog. Ele dirige uma igreja da Assembleia de Deus lá no Ceará. E ele então tem pego, né, vários dos esboços que a gente tem ali no blog para compartilhar lá com a igreja dele. E eu achei muito bonita a atitude desse irmão, porque ele me escreveu o seguinte: olha, pastor, eu tenho sido muito abençoado pelo seu ministério, então eu quero ser instrumento de Deus para abençoar o seu ministério também, comprando um livro seu, né? Então veja, eu achei uma atitude muito bonita, não precisei, né, pedir isso, mas esse irmão, ele mesmo entendeu que Deus estava usando a minha vida para abençoar a vida dele, e então ele quis também abençoar a minha vida adquirindo um livro, né? Então, querido, eu gostaria de fazer esse pedido para você também. Você sabe que esse curso, Panorama do Velho Testamento, ele é um curso gratuito, você não paga nada por ele. Se você fizer o curso até o final desse ano, você vai ter o seu certificado, como eu me comprometi a dar o certificado. Tudo é gratuito, não custa nada. Agora, eu quero pedir, né, que você pense na possibilidade de abençoar a minha vida, abençoar o meu ministério, não com uma oferta. Eu não estou pedindo uma oferta. Eu estou pedindo que você adquira um livro, né? Um livro, ou seja, você vai me enviar R$40, você me faz um depósito de R$40 e eu vou te enviar um livro. Então, veja, eu não estou pedindo uma oferta, eu estou pedindo que você compre um livro meu. Você manda os R$40 e eu te mando um livro, né, pelo correio, tá certo? E você ainda vai receber, né? Você me manda R$40, mas você vai receber um material com o qual você ainda vai ser muito abençoado, eu tenho certeza. E ao mesmo tempo, comprando esse livro, você abençoa a minha vida, você abençoa o meu ministério, né? Porque a gente tem dedicado bastante tempo, né, para preparar essas aulas, para gravar essas aulas, né? Então eu te peço que você pense com bastante carinho, né, em reservar aí R$40 do seu orçamento. Entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp, faz um depósito
depósito para mim, né? Eu te passo o número da minha conta, me manda a foto do comprovante do depósito, como várias pessoas já fizeram, né? Vários alunos já fizeram, e aí eu te mando pelo correio o livro e tenho certeza que você vai ser muito abençoado e você também me abençoa, até porque a gente já está trabalhando no projeto de um novo livro sobre a vida de Daniel, do profeta Daniel, baseado no livro do profeta Daniel, e a gente está precisando de recursos aí, né, vamos dizer assim, para esse novo projeto desse novo livro. E se você puder então me abençoar, ou permitir que Deus use a tua vida para me abençoar, eu vou ficar muito grato, né? Mas ninguém é obrigado a fazer isso, né? É só um pedido aqui que eu estou fazendo a você, e tenho certeza que se você abrir o seu coração aí, Deus vai tocar no seu coração e você vai ser esse instrumento de bênção para a minha vida também. Até breve, Deus abençoe a todos.